Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje nós vamos falar sobre a digestão e a absorção dos carboidratos. Vamos lá? Eu recomendo, que vocês assistam. Lá no comecinho nós vamos falar sobre a estrutura dos carboidratos, o que são monossacarídeos, dióligo e polissacarídeos. Nós temos um vídeo sobre o metabolismo, especificamente da frutose e galactose, e também sobre a glicólise. Aí vocês vão ter aí um overview, maior sobre os carboidratos e seu metabolismo. Vamos lá? Então, com relação à digestão e à absorção, para nós, na nutrição, nós vamos ter carboidratos que são disponíveis e carboidratos que são resistentes à nossa digestão. Quais carboidratos, então, nós podemos digerir, tá? Que o nosso trato gastrointestinal tem as enzimas e que nós conseguimos quebrar e absorver. Então, os açúcares mais simples, como a lactose, que é o açúcar do leite, é um disacarídeo. A frutose, livre, também glucose livre presente nos alimentos, incluindo a sacarose, A sacarose tem frutose, a sacarose é o açúcar de mesa, obtido aí da cana-de-açúcar no Brasil e no exterior, aí a partir de uma espécie de beterraba. Nós também temos carboidratos como os polissacarídeos, que o amido, por exemplo, que pode ser quebrado aí nos seus componentes oligosacarídeos ou monossacarídeos. Importante mostrar aqui para vocês, nessa tabela, ela ressalta que nós temos alimentos, contendo carboidratos que são rapidamente digeridos e liberam a glucose rapidamente, Então, a glucose rapidamente disponível, que é mostrado aqui por essa sigla RAG, em inglês. E temos carboidratos que são mais lentamente digeríveis, liberando então a glicose lentamente, que são os slowly, a glucose lentamente disponível, mostrado aqui por essa sigla SAG. Então é importante pensar aqui que dependendo da maneira como o alimento é preparado, nós temos diferença na velocidade, de digestão e absorção. Um exemplo, se você comer a batata crua, batatinha crua, ou se você fizer um purê, de batata, ou a batata frita, enfim, então são 3 diferentes maneiras de preparo e que a velocidade de absorção, de digestão e absorção, e também a quantidade que é absorvida varia, tá? Então temos que pensar nisso quando a gente pensa em alimentação. O processamento que esse alimento sofre, para que a gente possa, para que nós possamos nos alimentar, influencia então na digestão, ok? Nós temos carboidratos que são resistentes à digestão, tá? O próprio amido, aqui mostrado, é um amido resistente. O próprio amido, então, ele pode se tornar resistente à digestão por algumas características, como eu acabei de falar, o processamento do alimento influencia o tipo do amido, Nós temos, depende do tipo do grânulo do amido, também a mastigação, Por exemplo, se você vai comer uma espiga aí de milho, se você não mastiga direito, você tem milho que passa intacto pelo nosso sistema gastrointestinal e sai nas fezes. Então, aquele amido presente no grânulo desse milho, ele não vai ser digerido, então acaba sendo um amido resistente também. Nós temos as fibras dietéticas ou fibras alimentares, eu tenho alguns vídeos aí no canal específicos sobre fibras, tá? Nós temos também alguns tipos de álcoois que são adicionados aos alimentos e também oligosacarídeos que são resistentes, como os fruto-oligosacarídeos, tá? Galacto-oligosacarídeos, xilo-oligosacarídeos e assim por diante. Nós temos alguns exemplos.
estaquiose e que são resistentes à digestão, então não vão ser absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal. Pelo contrário, vão no intestino grosso, onde são fermentados pelas bactérias do nosso intestino, pela nossa microbiota intestinal. E muitos desses polissacarídeos têm efeitos benéficos, né? São os chamados de pré-bióticos, tá? Então, vamos voltar aqui, que é o objetivo da aula. Quais são, né? Então, os carboidratos digeríveis? A lactose, né? A sacarose e o amido. Vamos, antes de falar de digestão propriamente dita, vamos relembrar aí um pouquinho do nosso sistema digestivo, tá? Então, é importante na boca, né? A mastigação, como eu falei para vocês, a mastigação é muito importante para fragmentar o alimento e liberar essas moléculas, né, de dentro dos alimentos. Nós temos o efeito aí também das glândulas salivares, que vão produzir a saliva. A saliva tem enzimas digestivas, como a amilase, que eu já vou falar para vocês. Nós temos o esôfago, né? O estômago. O estômago tem um pH extremamente ácido, em torno de 2, né? Produzido pelas células do nosso estômago. Em seguida vem o duodeno. O duodeno recebe aqui, muito importante, desemboca no duodeno o pâncreas, né? O pâncreas exócrino, que também vai secretar aí várias enzimas digestivas, entre elas aí para os carboidratos importante a amilase pancreática, e também desemboca aqui o canalzinho do que vem do fígado, que traz a bile, né? Importante na digestão de lipídios, que nós vamos aprender numa aula específica também. Em seguida vem o intestino delgado, né? E por final aqui o intestino grosso, o cólon, né? Ascendente, transverso, descendente, né? O reto e o ânus, certo? Relembraram aí a estrutura do nosso sistema digestivo? Então vamos começar digerindo o amido, né? O amido, para vocês também relembrarem, tem uma aula específica de carboidratos e polissacarídeos. O amido está na forma de grânulos, aí no interior das células das plantas, são as plantas que estocam amido. Aqui ampliando o grânulo, né, do amido, ele é bem lindinho, tem vários tamanhos, né, maiores, menores. Dentro desses grânulos nós temos dois tipos de polissacarídeos. Um polissacarídeo que é linear, formado por glucose ligado por ligações glicosídicas alfa 1,4, né? Que é chamada de amilose, e temos um outro polissacarídeo ramificado, chamado de amilopectina, formado por ligações alfa 1,4 aqui na cadeia principal, e ramificações em 6, alfa 1,6. Então, a amilopectina tem duas ligações, né? Dois tipos de ligações glicosídicas, alfa 1,4 e alfa 1,6. Isso vai ser importante para o processo de digestão, tá? Quais as fontes, né? Quando a gente fala em amido, quais as fontes comerciais? O mais importante é o amido de milho, né? Vocês têm aí disponível várias marcas, né? Maizena, por exemplo, é um amido de milho. Nós temos o amido de mandioca, que é muito usado aí para produção do nosso pãozinho de queijo, né? O polvilho pode ser doce ou azedo, o amido fermentado, chamado de polvilho azedo. O arroz, né? E também o trigo, então todos os alimentos derivados, né, que tem trigo, o pão, macarrão, bolachas e assim por diante, e outras raízes e tubérculos, né? Nós temos a própria batata, batata doce, o inhame, né? E assim por diante, ok? Então, quando nós ingerimos esses alimentos contendo amido, a digestão já começa na boca. Tá? Então, nós temos dois tipos de polissacarídeos, como eu falei, a amilose, que é linear, e a amilopectina, que é ramificada, que é ligação 6. Então, a alfa-amilase salivar, ela vai quebrar as ligações glicosídicas alfa 1,4 apenas, tá? Então, ela vai quebrar, né, o polímero, fazendo fragmentos menores, tá? Que são chamados de dextrinas, ou oligosacarídeos aí, tá?
Então, a mastigação é importante. Quanto mais tempo você ficar mastigando, mais tempo a amilase salivar vai conseguir hidrolisar, né, facilitando aí, aumentando a digestão, então, desse carboidrato. Quando nós engolimos, né, o alimento vai para o estômago. Lá no estômago, como eu falei para vocês, o pH é muito ácido, né? E a amilase é inativada pelo pH ácido, tá? Então, aqui não ocorre mais digestão no estômago, mas à medida, então, que o alimento passa para o intestino delgado, o bolo alimentar, né? Lá nós temos, como eu acabei de mostrar, o pâncreas, né? Exócrino. Ele vai neutralizar esse bolo alimentar, né? Vai tornar neutro e vai secretar também a alfa-amilase, agora pancreática, tá? A alfa-amilase vai continuar então a digestão, quebrando as ligações alfa 1,4, tá? Continuando nas ligações alfa 1,4, até que sobre aqui maltose, no caso da amilose, ou maltose e dextrinas limite, no caso da amilopectina, porque a amilase pancreática também não consegue quebrar aqui a ligação alfa 1,6, certo? E finalmente lá no intestino delgado, aqui na borda em escova, né, no intestino delgado, nós temos uma enzima que está aqui na célula, né, nas celulinhas da borda em escova. A maltase finaliza então a digestão do amido, quebrando a maltose nos seus, né, o disacarídeo, que é a maltose nos seus monossacarídeos, que é a glicose, e nós temos a dextrinase que quebra, né, essa ligação 1,6, então finalizando também a hidrólise do amido, certo? Liberando então glicose livre que vai ser absorvida pelas células intestinais e vai para o sangue. Já vou mostrar o mecanismo direitinho. Tá? E os outros, né, carboidratos? Então, a lactose, que é o açúcar do leite, formada aqui, ó, pela galactose, unida, né, a uma ligação glicosídica aqui com a glicose. E nós temos a sacarose, que é o açúcar de mesa, né, o açúcar extraído da cana-de-açúcar, formada então pela união da glicose com a frutose, né? Ligação glicosídica aqui. Então, esses dois disacarídeos, eles passam intactos pela nossa boca, né? Pelo nosso estômago. E lá no nosso intestino delgado, nós temos então aqui, ó, ressaltando, mostrando em mais detalhes a borda em escova, né? As celulinhas do nosso intestino delgado. E na borda, então, na membrana plasmática aí dessas células, nós temos essas enzimas, a sacarase, que vai quebrar, então, a ligação glicosídica aqui da sacarose, liberando glicose e frutose. E nós temos também aqui a lactase, né, que vai quebrar a lactose nos seus monossacarídeos, galactose e glicose, certo? E eles vão ser absorvidos pelo nosso intestino. Aqui nessa figura está ressaltando, ó, aqui as fibras, né, não são digeridas e vão para o nosso intestino grosso, como eu acabei de falar. Tem importantes funções fisiológicas, né, na fermentação, na microbiota, efeitos pré-bióticos, muito importantes para a nossa saúde, tá? Então, as fibras são carboidratos, não são digeridas, mas têm importantes funções fisiológicas também. Pois bem, uma vez que esses carboidratos foram digeridos, né, liberando a glucose, a galactose, a frutose, e aqui mostra a manose vindo de algumas glicoproteínas, mas uma quantidade muito pequena. Então, esses açúcares vão ser absorvidos pelas células, né, borda em escova do nosso intestino delgado. Importante ressaltar aqui, a frutose, ela tem um transportador chamado de GLUT5, é um transporte passivo, né? Ela entra na célula intestinal. E a glucose e a galactose, ela precisa de um transporte ativo, tá? É um transportador, ó, de glicose sódio dependente, ou também chamado de SGLT. Por quê? Nós precisamos ter auxílio aqui dessa
da bomba de sódio potássio ATPase, ela quebra o ATP nesse processo, né? Mas ela joga três átomos de sódio para fora da célula intestinal em troca de 2 potássios. Com isso, ela diminui a concentração de sódio dentro da célula e o sódio entra, né? Tá? Por diferença de concentração. Com isso, ela acaba trazendo junto a glucose e a galactose. Como a concentração nos capilares é menor, a glucose, galactose e frutose saem por transporte passivo, através de um transportador chamado de GLUT2 para o sangue. Okay? Então, assim é feita a absorção desses monossacarídeos que foram digeridos. Tá? Com relação aos transportadores, só mostrar aqui para vocês essa tabela, nós temos vários transportadores já descobertos, né? Desde o 1 até o 12, ok? Então, nós vimos aí no intestino, nós temos o GLUT2, né? E o GLUT5, ok? O GLUT5 transporta principalmente a frutose. Mas ressalto aqui que nós vamos ver o GLUT4, né? Que faz com que a glucose entre nas células do músculo, do tecido adiposo, né, e também do músculo cardíaco. E esse receptor, ele é controlado, né, a quantidade de receptor que está nas células é controlada por um hormônio chamado insulina. Tá? Então, isso é muito importante no metabolismo de carboidratos, que nós vamos ver mais para frente na regulação, que a insulina consegue, então, controlar a quantidade desses receptores GLUT4 nas células, tá? Do músculo, do tecido adiposo e do coração. Os outros, né, não são controlados pela insulina, tá? Eles estão presentes nas membranas plasmáticas, né, de uma maneira geral. Vamos falar de uma doença chamada intolerância à lactose. O que é essa intolerância à lactose? Como que acontece? Então, veja nessa figura as microvilosidades, né, de um intestino saudável. Cada pontinho, vocês podem observar aqui na figura, tá? Eles são enzimas, as lactases. Elas foram marcadas com anticorpos específicos. Nós podemos ver que o intestino normal tem muita enzima lactase aí nas microvilosidades, ok? E à direita, nós temos um intestino, né, de uma pessoa com intolerância à lactose. Observe nesse caso que ela tem bem poucos pontinhos aqui, bem pouca enzima na sua borda em escova, tá? E esse grau varia, nós temos pessoas que têm praticamente nada de enzimas até graus, né, um pouquinho maiores, tá? Abaixo do normal, mas não tão pouco. Não confundir, eu trago esse alerta bem importante aqui, ó, não confundir a intolerância à lactose, né, com alergia ao leite, são doenças diferentes. A intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, né, é um disacarídeo presente no leite, enquanto que a alergia, ela é uma resposta do nosso sistema imunológico às proteínas, tá? As proteínas presentes no leite. É totalmente diferente, tá, pessoal? Então, o que essa a intolerância à lactose faz? Então, uma vez que a pessoa não tem, né, ou tem muito pouco da enzima, certo? Da lactase, lá no intestino delgado, ela não vai quebrar a lactose, né, eficientemente. A lactose vai passar, então, e vai lá para o intestino grosso. No intestino grosso é uma felicidade aí para as bactérias, né? As bactérias usam rapidamente essa lactose, pois é um açúcar facilmente quebrado pelas bactérias e absorvido. Elas metabolizam, né, essa lactose, formando, por exemplo, o ácido acético, o ácido lático, produzindo gás, né, CO2 e hidrogênio. Tanto é verdade que tem um teste para detectar intolerância à lactose, onde você mede os níveis de hidrogênio na respiração após a ingestão de uma quantidade de lactose, né? Então, essas componentes são ácidos, né? Observam que eles irritam o intestino,
fazem também absorção de água, né? A água vai para o intestino. Isso causa o quê? Cólicas, né? Desconforto abdominal, distensão abdominal, fica com a barriga inchada, diarreia e desidratação. Então, as pessoas sentem esses sintomas geralmente 30 minutos a 1 hora após a ingestão de leite e seus derivados, né? Como queijos, iogurtes, né? Então, bem importante não confundir com alergia. E como que é feita então a manutenção e tratamento? Diminuindo a ingestão de leite e derivados. Existe também a lactase comercial, onde você pode misturar, né, no alimento para que a lactase faça a quebra de sacarídeo, né, lactose antes da sua ingestão. Então, a enzima comercial adicionada faz o efeito da tua enzima do intestino, diminui então bastante os sintomas, né? Porque uma vez que está quebrada já a lactose, você absorve a galactose e a glucose, que são os monossacarídeos, ok? E a prevalência na população varia muito, tá? Vejam que em países como a Suécia, Dinamarca, né? Aí o Reino Unido, praticamente eles não têm tolerância à lactose. Então aqui nesse gráfico mostra a persistência da lactase, o quanto que eles têm de lactase no intestino, eles têm bastante, né? E vejam que os descendentes, né, de asiáticos e os asiáticos, por exemplo, a Índia, Japão, China, tem uma persistência à lactase muito baixa. Olha, a China aí praticamente são todos intolerantes à lactose, né? No Brasil, eu achei essa referência aqui, que fala que cerca de 40% da população tem intolerância à lactose, tá? Então, essa intolerância ela aparece geralmente com o envelhecer, né? As células vão perdendo a capacidade da produção dessa enzima. Essa intolerância pode surgir como secundária a outras doenças, por exemplo, doenças inflamatórias do intestino. O intestino fica inflamado e vai perdendo a capacidade de produção dessas enzimas. Existe a intolerância à lactose hereditária, que a pessoa nasce sem a enzima, mas ela é muito rara, ok? Então, ela é muito associada com a genética, observe, né, como mostra a tabela, com o envelhecer, né, e com doenças do próprio intestino, ok? Espero que vocês tenham gostado, por hoje é isso, né? Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber aí as notificações, as novidades. Compartilhem se vocês gostaram do vídeo e também, se quiserem, sigam lá no Instagram que eu sempre posto algumas novidades. Tchau!